Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Deus fala. Deus fala e Ele fala de várias formas, de várias maneiras, desde Gênesis e Apocalipse. Nós vemos Deus falando ao homem, falando à humanidade, dando as suas instruções. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês 8 formas como Deus fala com o homem, como Deus pode falar comigo, com você, com todos nós, e nós vamos aprender isso neste vídeo, amém? Então, para começar, eu quero ler a palavra do nosso Deus, ali no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, Então, aqui nós vemos, Deus falando conosco, porque de muitas formas, de muitas maneiras Ele fala, E hoje eu separei 8 formas como Deus fala conosco. A primeira forma que eu queria falar é que antigamente Deus falava com o homem face a face. Logo em Gênesis, no princípio de todas as coisas, quando ainda o homem ainda habitava no Jardim do Éden, Deus se manifestava a ele, conversava todos os dias. Ele vinha ao pôr do sol, ao cair da tarde, ele vinha conversar com Adão. E aí ele conversava, dava suas instruções, as suas orientações e falava face a face com Adão. Nós vemos ali em Gênesis, eu anotei aqui, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus orientando Adão, face a face, para que ele não comesse de determinadas frutas, de determinada árvore. E mais adiante um pouquinho, no Gênesis 3:9, quando Adão desobedeceu e comeu do fruto que ele não deveria comer, veio novamente Deus para falar com ele no final da tarde, e aí ele já tinha pecado, já tinha reconhecido que ele estava nu, se escondeu, sobre os arbustos, e aí Deus veio e falou assim: Adão, Adão, onde estás? Então a gente vê ali claramente Deus falando com o homem face a face, mas não só foi com Adão não, Nós mais adiante vemos várias passagens onde Deus se manifestava falando desta forma com o homem, como ele falou com Abraão, Ele chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que mama leite e mel. E Abraão saiu e Deus, deu para ele, para a sua geração, para o seu povo, a terra de Canaã, conquistada mais adiante por Josué, E Deus o abençoou. E ele falou face a face com Abraão, não só nessa vez, mas a vida inteira de Abraão foi Deus falando com ele face a face. Mas também não só foi Abraão, Quem não conhece Noé, a história da arca, Como Deus também se apresentou para Noé face a face e falou para ele: Noé, eu estou triste com a humanidade, eu vou destruir, toda a terra sobre as águas, vou mandar o dilúvio, E aí ele orientou a Noé construir uma arca para que nela entrasse toda a sua família e um casal de cada animal, de cada espécie, Como vocês acham que Deus se manifestou a ele? Falando face a face, dando orientações como construir a arca, que tamanho, que profundidade, que material usasse. E era um diálogo, que Noé tinha com Deus, E não só com Adão, Abraão e Noé, mas com vários homens da Bíblia. Deus se apresenta, em vários tempos, em vários anos, em várias situações. Mais adiante vemos ele falando com Moisés também, com Josué, e muitos homens, Deus se apresentou falando face a face. Essa é a primeira forma que Deus fala e se apresenta para o homem. A segunda forma que Deus fala com o homem, que antigamente ele falava, era através de seus profetas, Teve uma determinada fase que Deus parou de falar com os homens, com todos os homens na realidade. Ele passou a escolher homens que ele chamou de profetas, para poder, através desses homens, ele falar com o povo. Deus falava com os profetas e os profetas falavam com o povo. O profeta é um homem que Deus separa para ele, para trazer uma mensagem a outros homens, E foram muitos profetas que Deus designou na face da terra, Teve o profeta Samuel, o profeta Elias, Eliseu, muitos, Daniel, Isaías, Jeremias, Deus sempre usava esses homens para poder levar uma mensagem para o povo, uma mensagem de exortação, Ele falava assim: Samuel, diga ao povo isso, isso, isso. Aí Samuel ia lá e dizia: Josué, diga ao povo que marche. Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que entre no mar e marche. E aí Deus usava esses homens profetas para falar com o povo. Então, em primeiro lugar, face a face. Em segundo lugar, com os profetas. Em terceiro lugar, Deus usava muitos sonhos. Deus fala em sonhos. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 ao 16, Deus fala que quando o homem dorme, que ele quer falar com o homem, ele faz com que o homem tenha um sono profundo, e através desse sono profundo ali Deus crava a sua instrução. E nesse versículo também ele fala que geralmente
quando é Deus que está falando, quando é um sonho de Deus para com o homem, geralmente ele dá 2 vezes o mesmo sonho, com o mesmo significado, mas sonhos diferentes, mas com o mesmo significado, como foi o caso, né, que Deus falou com o Faraó, né, que ia haver 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, né, e desses 2 sonhos significou a mesma coisa. Primeiro o Faraó sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Depois Deus deu outro sonho para Faraó, falando 7 espigas de trigos boas, prontas para a colheita, e depois 7 espigas de trigos secas, que não prestavam mais para nada. Ali Deus estava falando para Faraó que ia haver 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Primeiro era a fartura, depois a fome, para ele se programar, né? Porque ia haver uma grande fome sobre a face da terra. E José veio e interpretou o sonho de Faraó. E muitas vezes Deus usou, né, sonhos para falar com vários homens. Como não lembrar de José, padrasto de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, que devidamente em sonho, né, falou com José: José, vai para o Egito, passa um tempo lá com o menino Jesus, porque Herodes quer matar o menino. Né? E aí ele, devidamente avisado, pegou Maria, o menino Jesus, passou um tempo no Egito. Né? Mais adiante, Deus falou também, novamente com ele, dizendo, né, para que ele já podia voltar, porque Herodes já estava morto. Né? E ele voltou, né? E foi morar e habitou na Galileia, né? Para Jesus, se cumpriu a escritura que Jesus foi chamado o Galileu, né? Então Jesus foi e habitou ali com seus pais, né? Com Maria e com José, né? Então, devidamente avisado de sonhos, Deus usa muitos sonhos para falar, né, com as pessoas, com o homem, para dar sua instrução, um alerta, uma exortação, né? E é bom a gente ficar ligado nesses sonhos, né? Tem sonhos que realmente é Deus falando com o homem, tem sonhos que são nossos mesmos, né? Mas Deus fala também através dos sonhos, né? Essa é a terceira forma que Deus fala. A quarta forma, né? Deus ele também usa, né, a natureza para falar com o homem, não só a natureza como também os animais, né? Ele usa a forma que ele quer, né? Uma determinada feita no livro de Juízes, depois eu vou botar a referência aí, vocês podem ver aí na tela a referência. Deus falou com o homem através de uma jumenta, né? Uma jumenta, uma mula, porque ele estava indo para o caminho errado, que Deus não queria que ele fosse em viagem. E aí Deus usou a mula para poder parar ele. A mula começou a ir para o outro lado e ele sem entender nada, até que Deus abriu a boca da mula e falou com ele: olha, sou eu que estou fazendo isso, eu não quero que você vá para esse lado aí, você está indo para o lugar errado. Né? E aí ele se prostrou diante de Deus, né? Quando não tem nenhum homem que possa falar com a gente, né? O profeta, quando Deus não quer falar face a face, ele usa a forma que ele quer, e ele usou essa jumenta, né, para falar, um animal, né? E também a natureza ele também usa quando ele quer falar, porque ele fala da forma que ele quer, não é verdade? Né? E uma determinada feita, Deus usou uma árvore para falar com Moisés, né? A famosa sarça ardente, né? Que Moisés ele estava pastoreando, né? Uma ovelha se perdeu e ele foi atrás dessa ovelha, subindo, procurando onde ela estava, né? Subindo, de repente ele subiu um monte e estava lá uma árvore. Daqui a pouco aquela árvore começou a pegar fogo e Deus se manifestou ali, falou com Moisés: Moisés, tu vai lá, né, no Egito, tirar meu povo da escravidão. Eu escolhi você como libertador, que meu povo está me clamando, né? E aquela árvore queimava, né? Pegava fogo, mas não queimava. Deus usou aquela árvore para falar com Moisés, né? Interessante, né? Quando Deus quer falar, ele usa o que ele quer, né? Essa é a quarta forma que eu separei para falar para vocês, né? Como Deus é tremendo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Se ele quiser falar, ele pode usar até o vento, se ele quiser falar. O vento, as tempestades, né? E Deus, ele usa sim a natureza para falar com o homem, né? Usa também animais, e a gente precisa estar atenta à voz de Deus, amém? Vamos falar um pouquinho também que Deus fala através, respondendo orações, né? No Velho Testamento, nós vemos vários homens orando a Deus, né, pedindo uma resposta. Naquela época existiam muitas guerras, né, e houve uma guerra, né, e que o povo de Israel enfrentou a guerra de Gideão, a famosa guerra de Gideão. Gideão estava muito preocupado se ele ia vencer, se ele não ia vencer, e aí ele orou a Deus, né, perguntando a Deus, usando também a natureza como resposta de oração, e ele perguntou a Deus se ele ia ganhar aquela guerra, né. Aí ele disse assim: olha Deus, se eu for ganhar, faz assim, responde a minha oração desta forma, né? Faz com que o orvalho da manhã amanheça todo molhado, né? E a lã, né? A lã amanheça toda molhadinha e o orvalho todo seco, né? Se o Senhor fizer isso amanhã de manhã, aí eu creio, aí que é o Senhor que está me dizendo que eu vou ganhar esta guerra.
e ao amanhecer estava lá a lã toda molhadinha e o orvalho todo sequinho. Aí ele disse, ai, Deus respondeu, mas eu ainda estou inseguro, né? Oh Deus, se realmente é o Senhor que está falando comigo, se eu vou ganhar esta guerra, né? Que o Senhor faça agora ao contrário, né? A lã amanheça sequinha e todo o orvalho molhado. E assim Deus respondeu, foi a forma que ele falou para Gideão, né? Respondendo a oração dele. Amanheceu agora justamente ao contrário, né? A lã sequinha e o orvalho todo molhado. Então Deus fala também respondendo orações, né? É uma forma que Deus tem para falar conosco. Vamos para a sexta forma que Deus fala com o homem, através de seu filho, né? Jesus. Deus enviou Jesus ao mundo para falar conosco, para nos contar, né? Contar o plano de salvação, ensinar-nos o evangelho, como viver, né? Como ser salvos, né? Como retornar para o Pai, né? Através dele. Então Jesus veio e pregou o evangelho, né? Falou sobre o amor de Deus e através de Cristo, Deus também se manifestou ao homem falando ao nosso coração, né? E Jesus, quando ele veio, como eu li no início, né? Antigamente, né, Deus falava de muitas formas, de muitas maneiras, mas hoje ele fala através de seu Filho. Foi o que nós lemos no início desse vídeo, Hebreus 1:1, né? Então, Jesus se manifestou a nós, né? Deixou a sua glória, veio ao mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, cresceu, começou o ministério dele e Deus começou a usá-lo para falar conosco, né? Através do seu Filho. Muito lindo, né? Foi uma das maiores mensagens que Deus trouxe ao coração do homem, foi o plano de salvação através de Cristo Jesus, o Senhor. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, não é verdade? Porque Jesus ressuscitou. A sétima forma que Deus fala comigo, com você, né, é através de sua escritura, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus fala lá em Hebreus 4:12, né, que nenhuma escritura, né, daqui foi escrito de forma humana, mas que o Espírito Santo escreveu, né, homens e mulheres inspiradas por Deus para escrever a sua palavra. Então Deus também fala através das escrituras, né? A palavra de Deus fala que a Bíblia, ela é apta para nos ensinar, para nos instruir e nos orientar para todas as coisas, né? E aqui está nosso manual de vida. Deus fala através da palavra dele, né? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus se manifestando à humanidade através das escrituras sagradas, né? E também, por que não falar junto com a escritura sobre o oitavo ponto, né? A oitava forma que Deus fala conosco. Lá em João capítulo 14, versículo 26, nós vemos que Deus também fala através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi nos dado para que a gente pudesse lembrar de tudo que foi escrito e nos instruir desta palavra aqui, que através dele, né, ele escreveu, né? Aí você pode me dizer assim, mas missionária, né, esse livro, né, foi escrito por homens, foram homens que escreveram, verdade, né? Homens foram, pegaram sua mãozinha, sua caneta, foi escrevendo, mas aqui está escrito que toda a escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Você quer ver uma prova disso? Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que foram 4 homens diferentes, né, que viveram em épocas diferentes, ou seja, escreveram em épocas diferentes, porque na realidade eles estavam juntos, ouvindo todas as orientações de Cristo, né, antes de Jesus morrer, né, foram os discípulos de Cristo, né, eles foram testemunhas de tudo que Deus fez ali através de Jesus. Jesus partiu e eles começaram a pregar o evangelho e ensinar a toda criatura tudo que Jesus ensinou para eles. Cada um foi para um lado, um foi para o norte, outro para o sul, outro para o oeste, outro para o leste, né? Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha correio, não tinha nada para que eles pudessem se comunicar entre si, não é verdade? E como se explica que todos eles escreveram as mesmas passagens, sem um conversar com o outro, sem um combinar com o outro, só o Espírito Santo poderia fazer, né? Porque o Espírito Santo orientou a cada um deles escrever e deixar aqui registrado só aqueles milagres e aquelas passagens que ele orientou, né? Então, tudo que você vê no primeiro evangelho de Mateus, né, que Mateus escreveu de Jesus, né, todos os outros 3 evangelhos escreveram também, né? Todos. Por exemplo, no evangelho de Mateus está lá falando sobre Maria Madalena. Todos os outros 3 também está. A multiplicação dos pães, todos os evangelhos estão escritos, né? Todos eles escreveram, todos os 4. Iguaizinho, não teve nenhuma diferença, só uma forma assim de falar, de outra, mas os mesmos testemunhos, né? Um deles disse assim, se tudo que Jesus fez quando esteve aqui no mundo em carne fosse escrito em livros, não ia caber livros nesse mundo que desce, porque foi muita coisa, mas por que será, né? Que eles escreveram somente os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, né? Pelo Espírito Santo. Então é a prova que realmente eles foram usados, né, por Deus através do Espírito Santo para escrever a Escritura. Eu costumo dizer
que a Escritura, né, a Bíblia Sagrada, é o seu manual de vida e o meu manual de vida que Deus deixou aqui para nós, né? Quando você vai comprar um eletrodoméstico, seja lá ele qual for, ele vem com manual, não é verdade? Para você saber como usar aquele eletrônico certinho, para que ele funcione muito bem, né, e não venha a dar defeito, não é verdade? Assim também somos nós. Quando Deus nos criou e nos colocou aqui neste mundo, Ele também nos deixou o manual de vida, né? E essa palavra, ela é apta, né, para nos instruir, né, nos exortar, né, e nos ensinar como viver aqui na terra. Tem um versículo que diz assim, que ela é uma espada de 2 gumes e penetra no mais profundo da nossa alma. Olha que legal, que interessante, que profundo, né? Penetra no mais profundo da nossa alma, amém? Então são essas 8 formas que Deus hoje fala, né? Nós vemos nas escrituras Deus se manifestando ao homem, né? Aí vocês podem dizer assim, mas missionária, você falou todas essas formas que Deus falava, e no tempo de hoje, como Deus fala, né? Como Deus fala, Deus hoje, nos nossos tempos, fala de todas essas formas. Todas essas formas Deus fala. Deus fala hoje, face a face, fala através dos profetas da atualidade. Você sabia que ainda existe profetas hoje na Terra? Existe, eu conheço vários, né? Então Deus ainda fala através de profetas, Deus fala através da Escritura, Deus fala através do Espírito Santo, Deus fala através de Cristo, de seus ensinamentos, né? Deus fala através de sonhos. Muitas vezes Deus fala comigo em sonhos, né? Já usou muitos profetas para falar comigo. Então vamos pegar todas essas 8 formas e vamos entender que hoje, né, nos tempos de hoje, né, Deus fala de todas essas formas, né? Como é que Deus fala com você? Né? Você já parou para pensar? Né? Você já orou a Deus e Deus deu uma resposta para você? Né? Deus, ele para concluir esse vídeo, né, eu quero dizer para vocês que Deus fala assim, eu anotei aqui a referência para não esquecer, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 13, e também no capítulo 33, 3, que diz assim, né? E buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Né? E lá no versículo do capítulo 33 diz assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Olha, Deus está aí. Sabe qual é o melhor foco dessa nossa mensagem de hoje? É saber que nós não estamos só. Deus não nos abandonou, né? Deus não criou o homem, largou aqui na terra e aí foi embora e a terra virou um caos, né? E todo mundo inseguro, sem saber para onde vai, em quem acreditar, em quem seguir, em que Deus, né? Que Deus vamos agora adorar porque Deus nos abandonou. Na verdade, não, né? O homem é que se afasta de Deus, mas nós vemos Deus se manifestando sempre, de Gênesis e Apocalipse, falando com o homem. Basta o homem procurar Deus, basta o homem se aproximar de Deus, que Deus fala, né? Eu tenho muitas experiências com Deus. Muitas vezes Deus já falou comigo, né? E é por isso que hoje eu estou dizendo a vocês que eu sou uma testemunha viva de que Deus fala, Deus não é mudo, né? Deus, ele não é surdo, para que não possa ouvir e para que não possa falar, né? Deus fala de várias formas, de várias maneiras, como nós vimos neste vídeo de hoje, nesta mensagem, né? E eu espero que você possa também ouvir a voz de Deus de alguma forma, né? Só é você orar, né? Só é você conversar com Deus, como eu estou conversando com vocês agora, porque Deus gosta e vê a sinceridade do homem e da mulher, e ele está sempre com os ouvidos atentos, né, ouvindo a nossa voz, né, e ele fala e ele cumpre, né, ele diz aqui, clama a mim, né, que eu vou te responder, né, então que Deus te abençoe, eu espero ter te ajudado a você se aproximar de Deus e ouvir a voz dele, amém? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, faz um comentário, né, se inscreva no meu canal, que da próxima vez que eu fazer uma mensagem, aí você pode ser edificado, né? Então, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Amém? Um grande abraço.